Muito boa tarde, amáveis amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio estar com vocês aqui em Quillota, Chile, para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este tempo final e ver a manifestação em simplicidade do sétimo selo, o qual, para este tempo final, é o maior evento prometido em toda a Escritura. Quero ler em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 em diante, onde diz: Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. E em São Mateus capítulo 24, versículo 30 em diante, diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. A manifestação em simplicidade do sétimo selo. O sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. Esse é o mistério contido no sétimo selo. Por isso, causou silêncio no céu, como por meia hora, quando foi aberto este mistério no céu, no livro da vida do Cordeiro, ou livro dos 7 selos. Este livro dos 7 selos é o título de propriedade de toda a criação, dos céus e da terra. Este livro aparece em Apocalipse capítulo 5, versículos 1 em diante, e diz assim: E vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono, ou seja, de Deus, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos.
Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças, de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Agora vejam como no céu, ao tomar o Cordeiro, Jesus Cristo, o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, há um grande jubileu no céu. E há um novo cântico no céu, de todas estas hostes que estão no céu, os quais foram redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Estes são os redimidos pelo sangue de Cristo, os quais dizem: e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Agora podemos ver o júbilo que causa no céu a tomada deste título de propriedade pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá e também ele é o Cordeiro de Deus. Agora, o ancião disse: eis o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e abrir os seus selos, e quando João apóstolo olha, viu um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, porque o leão da tribo de Judá é o mesmo Cordeiro de Deus, porque é a mesma pessoa. É o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E Ele é quem nos redimiu com seu sangue e quem toma o título de propriedade, o livro da vida do Cordeiro no céu, e o abre e faz a sua reclamação de tudo que Ele redimiu com seu sangue precioso, para que nós possamos ter um corpo eterno, para que aqueles que morreram, mas creram em Cristo como seu Salvador, possam ressuscitar em corpos eternos, e nós, os que vivemos, possamos ser transformados e possamos reinar com Cristo pelo milênio e por toda a eternidade como reis e sacerdotes. E assim, no glorioso reino milenial de Cristo, todos ter um corpo eterno, incorruptível, imortal, jovenzinho, por toda a eternidade. Representando por toda a eternidade de 18 a 21 anos de idade. Somente no programa de Jesus Cristo podemos encontrar a juventude eterna, a vida eterna, a imortalidade, porque Ele é a fonte da juventude, a qual muitas pessoas desejaram encontrar, mas buscaram literalmente uma fonte de água literal, quando a fonte da vida eterna e da juventude eterna é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele disse em uma ocasião: se alguém tiver sede, venha a mim e beba.
Agora vejam vocês como a fonte da vida eterna, a fonte da juventude, é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Quem não vem a Ele e toma da água da vida eterna, nunca poderá viver eternamente. E a pessoa se converte em um ser que não deu à sua alma a água da vida eterna. Ou seja, que é a própria pessoa quem se prejudica ao não dar da água da vida eterna, que é Cristo. É como uma pessoa que não dá alimento físico ao seu corpo. O que está fazendo? Está prejudicando o seu próprio corpo. E, se não der alimento, vai se debilitando, adoece e depois morre. E assim é com a alma da pessoa. Se não der da água da vida eterna, essa alma nunca poderá viver eternamente. Não só de pão viverá o homem, diz a Escritura em Amós capítulo 8, versículo 11, que haverá fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, necessitamos da água e do pão espiritual para alimentar a nossa alma, para que possa viver eternamente. De outra forma, a alma dessa pessoa não poderá viver eternamente. Mas para aqueles que recebem a Cristo como seu Salvador e lavam seus pecados no sangue de Cristo, e recebem seu Espírito, recebem vida eterna. Cristo disse em São João, capítulo 5, da seguinte maneira, no versículo 24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou de morte à vida. Podemos ver como passamos de morte à vida, pois o ser humano, ao vir nessa terra, através da união do seu pai e da sua mãe, encontramos que vem no meio de uma raça caída, no meio de uma raça que perdeu os direitos à vida eterna, e perdeu os direitos à juventude eterna, e perdeu os direitos a um corpo eterno, e, consequentemente, é uma raça sentenciada à morte, que vive uma temporada no corpo de carne, e depois chega o momento de terminar os seus dias nesse corpo. Seu corpo físico tem que morrer, porque é temporário, e corruptível e mortal. Assim que essa é a vida terrena para os seres humanos. Mas Cristo disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A pessoa obtém vida eterna através de Cristo, e mesmo que acabem seus dias neste corpo mortal, Cristo disse em São João, capítulo 6, para os crentes nele, ele disse assim no capítulo 6, versículo 39 ao 40, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas o ressuscite no último dia. Para quando, conforme a vontade do Pai, será a ressurreição dos crentes em Cristo que morreram?
para o último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. É para o último dia que Cristo ressuscitará aqueles que creram nele, e os seus corpos físicos morreram, e para os que estamos vivos e ocorrer a ressurreição dos mortos em Cristo, a promessa é que seremos transformados. Nossos corpos mortais serão mudados em nossos átomos e assim obteremos uma mudança, uma transformação dos nossos corpos mortais. E obteremos a imortalidade, porque obteremos um corpo imortal, o qual Cristo nos dará no último dia. E qual é o último dia? O último dia é o sétimo milênio, chamado também o dia do Senhor. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, que um dia diante do Senhor para os seres humanos é um milênio. Um milênio dos seres humanos diante de Deus é somente um dia. Agora vejam vocês como São Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dá testemunho dessa verdade. E também o Salmo 90 e versículo 4 do profeta Moisés. Podemos ver que é para o último dia que Deus nos dará um corpo eterno. Isto é para todos os crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo que creram em Cristo e lavaram os seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo e, consequentemente, nasceram de novo. Pois Cristo disse a Nicodemos: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Pode acaso entrar no ventre da sua mãe segunda vez e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. São João capítulo 3, versículos 3 ao 6, ou 3 ao 7. Aí encontramos o requisito para entrar ao reino de Deus. E é Cristo quem produz na pessoa esse novo nascimento. Quando a pessoa crê em Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe o seu Espírito, aí é produzido o novo nascimento. E entra, assim, ao reino de Deus e vem fazer parte do corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Essa pessoa passou da morte à vida eterna. E tem a promessa de viver eternamente com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E para o último dia, se essa pessoa já morreu, seu corpo físico tem a promessa de uma ressurreição em um novo corpo, ou seja, em um corpo eterno, o qual Cristo criará para essa pessoa. E se a pessoa estiver viva ainda nessa terra e ocorrer a ressurreição dos mortos em Cristo, tem a promessa de uma transformação do seu corpo para ter assim um corpo eterno e glorioso e ser a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo.
É muito importante compreender o motivo da nossa existência neste planeta Terra. Não podemos passar por este planeta Terra ignorando o motivo da nossa existência nessa Terra. Porque então passaríamos neste planeta Terra como os animais que passam por essa Terra e não sabem que há um programa de vida eterna, de salvação para viver com Cristo por toda a eternidade. Temos que levantar nossas cabeças ao céu, a Deus, para obter da parte de Deus o conhecimento do propósito pelo qual chegamos a este planeta Terra, para que assim aproveitemos nossos dias na Terra, fazendo como disse Jesus Cristo. Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O ser humano está neste planeta Terra comissionado para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E em seguida, as demais coisas serão acrescentadas, pois são os acréscimos da vida terrena. Mas o primeiro é o reino de Deus e a sua justiça, porque assim é como fazemos contato com a vida eterna para poder viver eternamente no reino de Deus, no reino de Jesus Cristo. E toda pessoa quer viver eternamente com Deus. E há uma forma para viver eternamente com Deus. Seu programa nos mostra que há uma forma. Cristo, morrendo na cruz do Calvário, pagou o preço da redenção. Redimir significa voltar ao lugar original ou de origem. E o ser humano tem somente uma forma para voltar a viver eternamente. E é através de Jesus Cristo, que tomou nossos pecados e morreu na cruz do Calvário por eles, para que nós possamos viver eternamente. Para que nós pudéssemos viver eternamente. No meio do povo hebreu, havia os sacrifícios de animaizinhos pelo pecado, os quais são tipo e figura do sacrifício de Jesus Cristo. No sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, se cumpriram todos esses sacrifícios que o povo hebreu realizava. E agora, através de um só sacrifício de Jesus Cristo, nós obtemos nossa redenção para poder voltar à vida eterna. E quem não aproveita essa oportunidade que Deus dá para ser restaurado à vida eterna, pois não pode ser restaurado à vida eterna. Somente há um caminho, e Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outra forma para voltar ao Pai, para viver eternamente com Deus. Somente através de um só caminho, e há somente uma verdade. E esse caminho é Jesus Cristo, e essa verdade é Jesus Cristo. E há uma ressurreição. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição, por isso Ele é quem ressuscitará os crentes nele em um corpo novo, em um corpo eterno, para viver por toda a eternidade. E Ele disse que será no último dia, ou seja, no 7º milênio, no qual Ele ressuscitará a todos os crentes nele que morreram fisicamente. Voltarão a viver em um corpo eterno para reinar com Cristo pelo milênio e por toda a eternidade. E para nós, os que vivemos, há
há uma promessa, e é a de ser transformados. Uma transformação dos nossos corpos para assim obter a imortalidade. E esse programa é o de Jesus Cristo para os crentes nele. Em sua primeira vinda, ele realizou a obra de redenção na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus. Foi prometida a sua vinda por centenas ou milhares de anos através das profecias que foram dadas pelos santos profetas que falaram inspirados pelo Espírito de Deus. E o cumprimento da sua vinda foi tão simples. Em um simples jovem carpinteiro de Nazaré, ali estava cumprida a vinda do rei de Israel, a vinda do Messias. Ali estava, em carne humana, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ali estava o anjo do pacto, o anjo do Senhor que tinha libertado o povo hebreu lá no Egito e agora estava num véu de carne chamado Jesus. Por isso, quando o profeta Isaías disse que viria o Messias, disse: eis que o mesmo Senhor dará um sinal, ele, a virgem conceberá e dará à luz um filho e se chamará Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Essa promessa foi cumprida quando a Virgem Maria concebeu, ou seja, teve no seu ventre um bebê e nasceu esse bebê em Belém da Judeia. E foi colocado por nome Jesus, conforme como o anjo Gabriel disse que fizesse. E esse simples menino que nasceu em Belém da Judeia era o Messias. Era o Messias prometido para o povo hebreu. Era o rei de Israel, nascendo em Belém da Judeia conforme as profecias divinas. Cresceu, se criou em Nazaré, e quando tinha aproximadamente 30 anos, começou o seu ministério, o qual durou 3 anos e meio, no cumprimento da primeira parte da semana número 70 da profecia de Daniel. E foi tão simples a vinda do Messias 2000 anos atrás, como o Cordeiro de Deus, que lhes passou desapercebido o cumprimento da vinda do Messias. Sendo uma promessa tão grande, todos esperavam que fosse cumprida em uma pessoa grande e importante, mas foi cumprida em um jovem carpinteiro de Nazaré. Isto é assim porque quando Deus promete algo grande, o cumpre sempre em simplicidade, em singeleza. Sempre o véu de carne através do qual Deus cumpre sua promessa é simples, é singelo. O grande é quem está manifestado neste véu de carne, porque quem está manifestado neste véu de carne é Deus. E Deus é o único grande. Portanto, a grandeza pertence a Deus. E a simplicidade, a parte simples, é a parte humana, onde Deus cumpre o grande que Ele prometeu. Para que assim a parte humana não se engrandeça sobre Deus, acima de Deus, mas que permaneça em simplicidade, o véu de carne através do qual Deus cumpre a sua promessa. Agora podemos ver a manifestação em simplicidade da primeira vinda de Cristo. Todos esperavam um personagem grande, mas vejam, veio o personagem grande, mas veio vestido de um véu de carne simples, chamado Jesus, o carpinteiro de Nazaré.
Quantas pessoas daquele tempo pensariam ou interpretariam que a vinda do Messias seria em um operário da construção? Ninguém imaginou que isso fosse possível. Todos pensavam que seria um homem muito importante, o Messias prometido para o povo hebreu. E esperavam uma pessoa com muito atrativo, tanto econômico, como social, como cultural, um atrativo de grandes títulos universitários, mas veio com o título de carpinteiro. O povo hebreu estava esperando um rei, e veio um carpinteiro. Mas veio nessa forma tão simples que passaram desapercebido os grandes sábios e doutores em teologia daquele tempo. Cristo disse em São Mateus capítulo 11, versículos 25 em diante, vamos ver. Por esse tempo, disse Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Que coisas tinha escondido dos sábios e entendidos? A primeira vinda de Cristo, a vinda do Messias. E quais eram os sábios e entendidos dos quais estava oculta a primeira vinda de Cristo? Dos sábios e entendidos em assuntos religiosos. A primeira vinda de Cristo esteve oculta dos olhos dos teólogos, dos doutores em divindade da religião hebraica, e não podiam ver que aquele simples jovem carpinteiro de Nazaré era o cumprimento da primeira vinda do Messias. Nele estava Deus manifestado em carne. Nele estava o anjo do pacto, o anjo do Senhor, vestido de carne humana. Pois estava prometido. Em Malaquias, capítulo 4 e capítulo 3, a vinda do Senhor. No capítulo 3 diz, versículo 1 em diante diz: vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Quem foi esse mensageiro? João Batista, o qual veio diante do Messias pregando e preparando-lhe o caminho e dizendo: depois de mim vem um do qual não sou digno de desatar o cadarço do seu calçado. Ele lhes batizará com Espírito Santo e fogo. Ele disse numa ocasião também: eu não conhecia, mas aquele que me mandou batizar me disse: sobre aquele que você vir o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre ele, esse é ele. E disse: eu vi. Ouviu descer sobre Jesus. E por isso apresentou Jesus Cristo como Messias, como o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Agora, quando João o apresentou como Messias, como Cordeiro de Deus, estava apresentando a um jovem carpinteiro simples e humilde de Nazaré. Era a manifestação de Deus no cumprimento da primeira vinda de Cristo em simplicidade. Agora vejam vocês como continua dizendo aqui. Depois de enviar o mensageiro, diz: vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Esse foi João Batista. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o anjo do pacto, a quem
desejais? Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem viria depois de João Batista, o mensageiro, que prepararia o caminho? Em seguida viria o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Viria o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que libertou o povo hebreu da escravidão no Egito, os levou pelo deserto até que os introduziu na terra prometida. Vejam como fala do anjo do Senhor, que é o mesmo Deus, em seu corpo teofânico, no livro de Êxodo, capítulo 23, diz assim a Escritura, capítulo 23, versículo 20 ao 23 de Êxodo diz: Eu envio o meu anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Quem ia diante do povo hebreu? O anjo de Deus, o anjo do Senhor. E disse Deus ao povo hebreu que não fosse rebelde o povo hebreu ao anjo do Senhor. Disse, pois o meu nome está nele. O anjo do Senhor, o anjo do pacto, é o mesmo Deus em seu corpo teofânico. E em seguida se fez carne e habitou entre os seres humanos e foi conhecido pelo nome de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por ele foram feitas todas as coisas, sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Por quê? Porque ele é a origem da vida. E diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, que é o próprio Deus em seu corpo teofânico, conhecido como anjo do Senhor, se fez carne, ou seja, se fez homem e habitou entre os seres humanos, e foi conhecido pelo nome de Jesus. Por isso, Jesus podia dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. Podia dizer, Abraão desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. João Batista dizia, falando sobre Jesus, disse, porque ele é antes que eu, primeiro que eu, e veio depois de João Batista. Mas antes de vir em carne humana, Jesus estava em seu corpo teofânico chamado o anjo do Senhor. Foi ele que apareceu a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Moisés e aos profetas do Antigo Testamento. Foi com ele que Jacó lutou e lhe disse, não te soltareis até que me abençoes. Foi com ele que Abraão comeu no dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra. E Abraão o chamou Elohim. Antes disso, também tinha visitado Abraão, quando Abraão regressava vitorioso de uma batalha. E apareceu a Abraão
como Melquisedeque, que é rei de Salém e também é sacerdote do Deus Altíssimo. Rei de Salém e rei de paz. Deu pão e vinho a Abraão, e Abraão pagou os dízimos a Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem princípio e sem fim. Esse é o próprio Deus em seu corpo teofânico aparecendo a Abraão, e ele é o sacerdote do templo que está no céu. Por isso, quando vem em carne humana, conhecido pelo nome de Jesus, o seu corpo físico morreu como sacrifício, vivo a favor de todos nós, em seguida ressuscitou e subiu ao céu e levou seu próprio sangue ao templo que está no céu, ao lugar santíssimo. E sendo sumo sacerdote, tomou seu próprio sangue e o colocou no lugar santíssimo do templo que está no céu, sobre o propiciatório, como fazia o sumo sacerdote no templo terreno. E ali tem estado Jesus Cristo como sumo sacerdote com seu próprio sangue no lugar santíssimo do templo que está no céu, intercedendo por todos aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E quando entrar o último dos escolhidos de Deus escritos no livro da vida do Cordeiro, Jesus Cristo termina seu trabalho de sumo sacerdote no céu e sai para reclamar a todos os que ele redimiu com seu sangue precioso, e toma o título de propriedade, o livro dos 7 selos, e o abre no céu. E assim faz a sua reclamação para, em seguida, trazer os santos que partiram, que morreram seus corpos físicos em eras passadas, trazê-los de novo à terra em um corpo eterno. E nós, os que vivemos, nos transformar. E assim obteremos um corpo eterno também. E todos seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim é como obteremos a imortalidade física também. Seremos imortais quando formos transformados. Seremos imortais fisicamente. Atualmente somos imortais interiormente. Porque desde o momento em que a pessoa recebeu Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo, recebeu vida eterna. Cristo disse: quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Por isso é tão importante receber a Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, porque assim obtemos a vida eterna. Somos restaurados à vida eterna. Por isso é que também diz daqueles que não creriam, que já são condenados porque não creram no unigênito Filho de Deus. Porque não receberam a vida eterna, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas vejam, o simples que é receber vida eterna. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte à vida. De todas as coisas que nós temos que garantir enquanto estamos nesta vida terrena, a mais importante de todas é a vida eterna. Temos que nos garantir de que quando terminarem nossos dias aqui na terra, estaremos vivendo eternamente com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa não pode arriscar seu futuro. Uma pessoa não pode se arriscar sem
estar seguro do que será depois desta vida terrena. Tem que se garantir bem, e a única forma é recebendo a Cristo como seu Salvador e lavando seus pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito para assim obter o novo nascimento. Não há outra forma para nascer de novo e, consequentemente, nascer e entrar ao reino de Deus. E assim ter um corpo teofânico da sexta dimensão, que é parecido ao nosso corpo terreno, mas de outra dimensão, para quando terminarem os dias na terra neste corpo mortal, ir viver no paraíso, nesse corpo teofânico da sexta dimensão, que se parece ao corpo terreno, mas é de outra dimensão. E quando ocorrer a ressurreição dos mortos em Cristo, regressar à terra em um corpo físico glorificado e eterno, para ser a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Viram simples que é todo o programa divino para a vida eterna? É tão simples, é tão singelo, que se não virmos claramente o que é que está prometido aqui na Escritura para nós, receber vida eterna, passamos desapercebido, porque é bem simples, para que nenhuma pessoa tenha a necessidade de ir a uma universidade e estudar sobre como entrar na vida eterna, mas que compreenda que é, ao escutar a palavra de Deus, receber a Cristo como seu Salvador, lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito, e assim entra a vida eterna. Assim se produz o novo nascimento na pessoa. Assim também, simples, é a forma em que você nasceu nessa terra. Seu pai e sua mãe não tiveram que ir à universidade para que lhes ensinassem lá como trazer à existência um ser humano. Como trazer você à existência. Tudo é simples. As coisas grandes realmente são simples. Quando são manifestadas, quando são cumpridas. Agora vejam, a ciência, até com tudo o que aprendeu, os homens sábios, até com tudo o que aprenderam, os cientistas, até com tudo o que sabem, não podem fazer o que nossos pais terrenos fizeram. Trazer à existência nossos corpos, nos trazer a esta vida terrena. E nossos pais não são cientistas, mas, no entanto, fizeram algo maior do que os cientistas puderam fazer. Agora dizem, já os cientistas adiantaram, avançaram muito e trouxeram vida nos laboratórios. Mas recordem, tiveram que usar o que os nossos pais usam para trazer à existência filhos a essa terra. Ou seja, que não foi algo que eles realmente fizeram, mas que eles canalizaram tudo no laboratório. Mas a matéria-prima foi a mesma matéria-prima que foi usada para os nossos corpos mortais aparecerem neste planeta Terra. Veem o simples que é a vida? O simples que é a vida? Tudo é simples. E a vida eterna também é simples. E não podemos complicá-la. Cristo disse, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte à vida.
Se passou da morte à vida, então aquele que não ouvir a sua palavra e crer em Jesus Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo, então fica em morte. Está em morte porque veio através da união de papai e mamãe. E agora precisa do novo nascimento. E se não o obtém, permanecerá em morte. Agora, para o tempo final, temos a promessa da segunda vinda de Cristo, a qual foi prometida no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. O Senhor Jesus Cristo falou deste grande evento para ser cumprido no tempo final. Ele disse em São Mateus capítulo 16, versículos 27 ao 28, da seguinte maneira: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. Como virá o Filho do Homem? Virá na glória do seu Pai. Com quem virá o Filho do Homem? Diz, com os seus anjos. E então recompensará cada um conforme as suas obras. Para o cumprimento da segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, os seres humanos receberão a recompensa das suas obras. Tanto aqueles que partiram no passado, como aqueles que vivem neste tempo final. Para aqueles que crerem em Cristo como seu Salvador e morreram nos seus corpos físicos, receberão a recompensa da ressurreição em um corpo eterno. Aqueles que não crerem em Cristo ficarão dormindo, ou seja, seus corpos ficarão no sepulcro e suas almas ficarão onde estão. Porque a primeira ressurreição é para os crentes em Cristo que seus corpos físicos morreram. E os que estamos vivos seremos transformados, ou seja, os crentes em Cristo que lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o seu Espírito. A promessa para este tempo, para o tempo da vinda do Filho do Homem com seus anjos, é que seremos transformados. E então teremos um corpo eterno. Obteremos a imortalidade física também. E teremos para toda a eternidade um corpo jovem que estará representando sempre de 18 a 21 anos de idade. Esse é o tipo de corpo que Cristo prometeu para todos os crentes nele. E isto é para ser cumprido na vinda do Filho do Homem com seus anjos, que é a segunda vinda de Cristo. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, ou seja, não verão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E o capítulo 17, versículo 1 em diante, continua dizendo: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali, ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para
Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Aqui podemos ver nesta visão que Deus deu a Pedro, Tiago e João, podemos ver Jesus transfigurado diante deles, com seu rosto resplandecendo como o sol. Porque ali Jesus Cristo está mostrando a Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, está mostrando a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Por isso aparecem ali. Com Jesus, Moisés de um lado e Elias do outro lado. Aparecem Moisés e Elias porque eles são os anjos do Filho do Homem para a vinda do Filho do Homem no último dia. São os ministérios de Moisés e de Elias, os que estarão manifestados no último dia na vinda do Filho do Homem, na vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor. No último dia estarão manifestados os ministérios de Moisés e Elias, que são os ministérios das duas oliveiras de Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 em diante, e Zacarias, capítulo 4. Onde estiver o cumprimento da vinda do Filho do Homem, aí estarão os ministérios de Moisés e Elias. E os três grandes ministérios prometidos para serem manifestados no último dia, no cumprimento da vinda do Filho do Homem, são os ministérios de Moisés, por segunda ocasião, de Elias, por quinta ocasião, e de Jesus, por segunda ocasião. Estes três grandes ministérios estarão manifestados no último dia, no cumprimento da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. E isto estará cumprindo Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 ao 11, que é a vinda do anjo forte que desce do céu, vestido de uma nuvem, com o seu rosto como sol, e o arco-íris em torno, ao redor da sua cabeça, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés como latão reluzente, ou como colunas de fogo, e na sua mão um livrinho aberto, que é o livro dos 7 selos. Essa promessa encontramos que é cumprida em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11, da seguinte maneira, conforme a como disse o precursor da segunda vinda de Cristo. Na mensagem dos selos, aqui no livro dos selos, página 57 diz: Vi outro anjo forte descendo do céu vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco-íris. Agora, se você olhar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque até no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus porque a igreja chegou ao seu fim. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Recordam o anjo de Apocalipse, capítulo 1? Este é ele mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Como vem? Vem como mensageiro a Israel, como mensageiro ao povo hebreu. E ele é um mensageiro a Israel.
Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem pela sua igreja. Agora, este anjo forte que desce do céu com seu rosto como o sol é o mensageiro a Israel, é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que vem manifestado no último dia, no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E vem para se revelar ao povo hebreu em sua segunda vinda. Mas, porquanto a igreja do Senhor Jesus Cristo chegou ao seu final, chegou ao tempo final, ele vem, o anjo do pacto, vem pela sua igreja para dar a fé, a revelação, para ser transformada e raptada e ser levada à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Por isso, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que veio 2000 anos atrás em sua primeira vinda em carne humana, para realizar a sua obra de Cordeiro de Deus na cruz do Calvário e nos redimir, para este tempo final, regressa o anjo do pacto para se revelar ao povo hebreu, mas porquanto a igreja de Jesus Cristo ainda está aqui e chegou o tempo para ser raptada e levada à casa de nosso Pai Celestial, então ele se revela primeiro à sua igreja e cumpre a promessa que fez à sua igreja e da revelação da sua vinda, que é a revelação para ser transformada e raptada a igreja de Jesus Cristo e para os mortos em Cristo ressuscitarem e nos levar assim à ceia das bodas do Cordeiro. Também, em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 ao 21, temos a segunda vinda de Cristo. É apresentado como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19. Este cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, em Espírito Santo. E ele é o anjo que tem o sétimo selo. O precursor da segunda vinda de Cristo, orando, disse: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entra em confronto com o anticristo e ele chame os seus. Página 277 do livro dos selos em espanhol. E na página 256 do livro dos selos em espanhol, temos a grande notícia de como aparecerá o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Diz assim: mas quando o nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. A palavra de Deus encarnada em um homem, o Verbo de Deus encarnado em um homem, o anjo do pacto, o anjo do Senhor vindo em carne humana manifestado no último dia. Assim como veio em carne humana 2000 anos atrás, manifestado em carne humana em um jovem carpinteiro de Nazaré chamado Jesus. Para o último dia virá o mesmo anjo do pacto, o mesmo anjo do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, virá manifestado em carne humana em um homem do último dia, que está assinalado na Escritura como o anjo de Jesus Cristo. Por isso é que Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, esteve falando e João disse: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa
e o ômega, o primeiro e o último. Quem é o alfa e o ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no último dia, no dia do Senhor, que é o 7º milênio. Cristo, o anjo do pacto, falando através de carne humana no último dia, todas essas coisas que em breve devem acontecer. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Onde vamos subir? Temos que subir à etapa, à era em que Cristo está se manifestando no meio da sua igreja neste tempo final, que é a era da pedra angular. E aí subimos e encontramos Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado através do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Por isso a promessa de Cristo dizendo, com essa voz de trombeta em Apocalipse capítulo 4, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Em seguida, é cumprida essa promessa através do anjo do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 22, versículo 6, dá testemunho desta verdade, diz assim: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A quem o Senhor enviou? Deus, para dar testemunho destas coisas que em breve devem acontecer, diz que enviou o seu anjo, porque seu anjo mensageiro é o profeta mensageiro da dispensação do reino, ou seja, da 7ª dispensação, e é o profeta mensageiro da era da pedra angular, o qual vem com a mensagem do evangelho do reino, pregando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E vem revelando o mistério da segunda vinda de Cristo. Vem revelando o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos neste tempo final. Vem revelando esse mistério e mostrando ao povo esta promessa. E a forma em que esta promessa seria cumprida neste tempo final. E é a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Como disse que viria o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, como disse que viria o precursor? Disse que virá. Como? Virá a palavra encarnada em um homem. Isso é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Essa é a vinda de Cristo para este tempo final. E vem com os seus anjos. Seus anjos são os ministérios de Moisés e Elias. Como virá o cumprimento da vinda de Moisés e de Elias neste tempo final? O precursor da segunda vinda de Cristo, nos falando sobre a vinda de Elias em sua 5ª manifestação como mensageiro ao povo hebreu, nos diz assim no livro dos selos em espanhol, página 399, respondendo à pergunta número 11. Perdão, diz assim a pergunta número 11. O Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? A resposta é: eu pensei que será um homem deste tempo, ungido com esse espírito, porque lá, quando Elias já tinha subido, ou seja, quando subiu em um carro de fogo ou em um disco voador, no qual Deus o levou,
Quando Elias já tinha subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu operou da mesma forma que Elias. Ou seja, que o ministério de Elias regressou sobre outro homem chamado Eliseu. Essa foi a segunda ocasião em que o ministério de Elias esteve nessa terra. A terceira ocasião foi quando apareceu João Batista, que veio em espírito e virtude de Elias e teve o ministério correspondente àquele tempo, precursando a primeira vinda de Cristo. Disse o precursor da primeira vinda de Cristo, que depois dele viria um, do qual ele não era digno de desatar o cadarço do seu calçado. E quando veio essa pessoa, deu testemunho de João Batista, dizendo que João Batista era o Elias que havia de vir neste tempo. Isso está em São Mateus, capítulo 11 e versículo 14, onde diz: e se quiser recebê-lo, ele é aquele Elias que havia de vir. Assim diz Jesus sobre João Batista. Em outro lugar também, em São Mateus capítulo 17, versículos 10 ao 13 diz: isso foi quando desceu do Monte da Transfiguração, onde os discípulos Pedro, Tiago e João viram Moisés e Elias ali. Agora diz, falam os discípulos a Jesus. Os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas, que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: certamente Elias virá primeiro. Certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara a respeito de João Batista. Temos dois lugares onde Jesus Cristo identifica João Batista como Elias, que tinha que vir nesse tempo. E o arcanjo Gabriel também identifica João Batista como Elias, que ia vir nesse tempo. Em São Lucas capítulo 1 e versículos, vamos ver aqui, versículos 11 em diante diz, de São Lucas capítulo 1, versículo 11 em diante diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, perturbou-se. Zacarias era um sacerdote do povo hebreu e estava ministrando no templo porque lhe havia tocado o tempo para ministrar ali. E estava oferecendo incenso ali no templo e lhe apareceu um anjo. O arcanjo Gabriel lhe apareceu. Vendo Zacarias, perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Até o nome que tinha que colocar neste profeta foi dado pelo anjo Gabriel. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele, ou seja, diante do Senhor, diante do Messias, e irá diante dele no Espírito e poder de Elias.
Como apareceria João Batista? Com o Espírito e o poder de Elias. Por isso é que Jesus disse que João Batista era aquele Elias que tinha que vir naquele tempo, o qual viria preparando o caminho ao Senhor, o qual viria precursando a primeira vinda de Cristo, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Senhor um povo bem disposto. João Batista foi Elias para aquele tempo, o Elias que tinha que aparecer no tempo, ou seja, foi o homem onde estava o ministério de Elias manifestado por terceira ocasião. A primeira ocasião foi em Elias Tisbita, a segunda em Eliseu, a terceira em João Batista, a quarta foi no reverendo William Marion Branham, precursando a segunda vinda de Cristo. E a quinta ocasião em que o ministério de Elias está prometido para ser manifestado é no cumprimento das duas oliveiras. Uma das duas oliveiras é o ministério de Elias manifestado por quinta ocasião. E o precursor da segunda vinda de Cristo, no qual esteve o Espírito de Elias manifestado por quarta ocasião, disse que o Elias que pregará ao povo hebreu, que será o quinto Elias, ou seja, a quinta manifestação do ministério de Elias, será... Diz, eu pensei que será um homem deste tempo, ungido com esse Espírito. Um homem deste tempo, no qual estará o quê? O ministério de Elias, por quinta ocasião, o qual estará ungido com o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem tem ministérios, é quem coloca ministérios e quem opera ministérios através de seres humanos. Operar o ministério de Elias Tisbita milhares de anos atrás, pela primeira vez, depois operou pela segunda vez em Eliseu, o mesmo ministério. Depois operou em João Batista, por terceira ocasião, e em seguida operou esse ministério de Elias por quarta ocasião no reverendo William Branham, e está prometido para ser operado por quinta ocasião em um homem deste tempo final, na quinta manifestação, com a qual chamará e juntará os escolhidos do povo hebreu, mas antes chamará e juntará os escolhidos dentre os gentios. O ministério de Elias manifestado por quinta ocasião é um das duas oliveiras. O outro das duas oliveiras é o ministério de Moisés manifestado por segunda ocasião, em um homem deste tempo final. E, porquanto Deus não tem dois profetas maiores ao mesmo tempo, haverá um homem, no qual estarão os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda ocasião. E assim teremos a vinda do Filho do Homem com os seus anjos em um só véu de carne, cumprida a sua vinda com seus anjos. E isso será a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em um homem deste tempo final. Será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a segunda vinda de Cristo. Isso será o que foi prometido por Deus na sua palavra. E o precursor da segunda vinda de Cristo disse que isso será cumprido nesta forma, diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Se encontrarmos esse homem, esse véu de carne, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, enviado para dar testemunho dessas coisas a todas as igrejas, se o encontrarmos, estaremos encontrando o véu de carne e o profeta mensageiro, onde estarão manifestados os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus pela segunda vez.
no cumprimento da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. E assim é como neste tempo final estará sendo manifestada em simplicidade a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Viram o simples que é tudo? Qualquer pessoa que tenha pensado que quando se fala das duas oliveiras tem que ser Moisés literalmente e Elias literalmente, pois veja, quem pensa assim, que vá aprendendo o idioma que Moisés falava naquele tempo e vá aprendendo o idioma que Elias falava naquele tempo, se o irá receber. Por quê? Porque então a pessoa teria que aprender o idioma que eles falavam naquele tempo para poder escutar a mensagem e entendê-lo. Assim que, para benefício de todos os filhos e filhas de Deus, o véu de carne que estaremos vendo será um homem deste tempo final. E aí virá essa manifestação do Filho do Homem com os seus anjos, que são os ministérios de Jesus por segunda vez, de Moisés pela segunda vez e de Elias por quinta ocasião, manifestados pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo em Espírito Santo, nesse véu de carne que ele terá neste tempo final, chamado o anjo de Jesus. Por isso diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Vem, é através de seu anjo que são reveladas todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E em seguida, em Apocalipse 22, versículo 16, o mesmo Jesus diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar estas coisas nas igrejas. De que coisas? Destas coisas que em breve devem acontecer. É através do anjo de Jesus Cristo que são reveladas todas estas coisas que em breve devem acontecer. Nenhuma pessoa poderá compreender o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, exceto através do ensinamento, da revelação que o anjo do Senhor Jesus Cristo traz, revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Esse anjo vem enviado por Jesus Cristo com a mensagem do Evangelho do Reino, que é a mensagem da grande voz de trombeta, a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, dando testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer, e revelando assim o mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos neste tempo final, revelando este grande mistério prometido para este tempo final. E assim, nos revelando a manifestação em simplicidade do sétimo selo, a manifestação em simplicidade da segunda vinda de Cristo com os seus anjos, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor de senhores, em sua obra de reclamação. Mas o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo, e tampouco é Elias, e também não é Moisés, mas nele estarão manifestados os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus por segunda ocasião. E até com tudo isso, o anjo de Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando João Apóstolo, em Apocalipse capítulo 19, versículos 9 ao 10, quis adorá-lo, o anjo lhe disse: Olha, não faças, pois eu sou conservo teu e de teus irmãos. Adora a Deus, diz. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: Mira, no lo hagas.
Então me lancei a seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Em seguida, em Apocalipse 22, tentou adorar o anjo novamente. O apóstolo São João tentou adorá-lo. E vejam o que o anjo disse a João apóstolo. Apocalipse capítulo 22, versículo 8 ao 9 diz: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai como? Em espírito e em verdade. Assim que o anjo não permitiu que João o adorasse. Porque João tentou adorar o anjo? Porque viu a manifestação de Jesus Cristo em seu anjo mensageiro. E viu que, através do seu anjo mensageiro, Jesus Cristo revelou todas essas coisas que em breve devem acontecer. Viu a manifestação em simplicidade do sétimo selo no anjo do Senhor Jesus Cristo. Viu a manifestação em simplicidade do Filho do Homem com seus anjos, que é o mistério contido no sétimo selo, pelo qual houve silêncio no céu como por meia hora quando foi aberto este mistério no céu. A revelação deste mistério é trazida à Igreja de Jesus Cristo pelo anjo do Senhor Jesus Cristo. É a revelação maior, é a maior revelação que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, depois de estar estabelecida, do dia de Pentecoste em diante, e depois de ter recebido a revelação da primeira vinda de Cristo e de sua obra de redenção, e ter recebido o seu Espírito Santo, em seguida, a próxima revelação maior que a Igreja de Jesus Cristo recebe é a revelação da segunda vinda de Cristo com seus anjos. A revelação da vinda do Filho do Homem com seus anjos como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Na manifestação em simplicidade do sétimo selo. A manifestação em simplicidade da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Essa é a manifestação em simplicidade do sétimo selo. E o precursor da segunda vinda de Cristo, nos falando desse mistério e a simplicidade em que seria cumprida essa promessa, nos disse na página 472, na 256 disse que seria a palavra encarnada em um homem. Isso seria a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E agora na página 472 nos diz, notem bem, a mensagem do tempo do fim, este selo, ou seja, o sétimo selo. Ele nos revelou os 6 selos, mas não disse nada do sétimo selo. O selo do tempo do fim, quando começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Mas antes de conhecer isso, recordem Apocalipse 10, 1 ao 7, que, ao fim da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do sétimo selo. No domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava pregando sobre seja humildes, recordem que Deus opera em coisas pequenas.
na verdade, não me dava conta do que estava falando, mas agora eu vejo bem. Será de uma forma tão humilde. A pessoa pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano, mas o melhor vem como veio João Batista. Vem como o nascimento do nosso Senhor, lá em um estábulo. Glória a Deus. A hora está à mão. Aqui estamos. Ó, irmão. Como virá o cumprimento do sétimo selo, o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos? Virá como João Batista e como o nascimento de Jesus, lá em um estábulo. Porque a vinda do Filho do Homem é com os seus anjos, e João Batista era o Elias que havia de vir naquele tempo, na terceira manifestação de Elias, e agora o Filho do Homem vem com seus anjos. Os seus anjos são Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias, o ministério de Moisés por segunda ocasião, e o ministério de Elias por quinta ocasião, e o ministério de Jesus por segunda ocasião. Vem como João Batista. João Batista veio como Elias e agora vem como Elias em sua quinta manifestação. E vem como Moisés em sua segunda manifestação. E vem como Jesus em sua segunda manifestação. Assim vem o sétimo selo sendo cumprido neste tempo final em carne humana, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E isso será a palavra de Deus encarnada em um homem. Essa é a manifestação em simplicidade do sétimo selo. Essa é a manifestação em simplicidade da vinda do Filho do Homem com seus anjos para este tempo no qual nós estamos vivendo. E o precursor da segunda vinda de Cristo disse que se não vigiarmos, passaria desapercebido e nem perceberíamos o cumprimento dessa promessa. Porque é a manifestação em simplicidade do sétimo selo. A manifestação em simplicidade da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Da vinda do Senhor com os seus anjos. A segunda vinda de Cristo é a coisa mais simples, mais singela que foi prometida em toda a Escritura. Assim como foi, em simplicidade, a primeira vinda de Cristo. Agora, necessitamos então, neste tempo, ver, conhecer, encontrar esse véu de carne, chamado anjo do Senhor Jesus Cristo. E aí encontraremos a vinda do Filho do Homem com seus anjos sendo cumprida. Aí encontraremos a palavra encarnada neste tempo final. E aí encontraremos o sétimo selo sendo cumprido neste tempo final. E aí encontraremos a manifestação em simplicidade de Cristo neste tempo final. Tudo seria simples para a igreja do Senhor Jesus Cristo, na manifestação em simplicidade do sétimo selo. O sétimo selo é a vinda do Senhor com os seus anjos. É a manifestação em simplicidade do sétimo selo. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando testemunho da manifestação em simplicidade do sétimo selo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o sétimo selo, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e em breve seja chamado e juntado até o último dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo,
e todos sejamos transformados e os mortos em Cristo ressuscitados e iremos à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado pela vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, telespectadores e radiovintes, e que Deus ajude a todos para poder encontrar e ver a manifestação em simplicidade do sétimo selo.